Oi pessoal, estamos no livro 2 da aula 7, continuando os conteúdos da aula passada. Eu só quero repassar bem rapidamente com vocês assim. Na aula passada, gente, quando começou a trabalhar com a evolução, eu falei sobre o lamarckismo. No lamarckismo, nós temos dois princípios. Primeiro, uso e desuso. Quanto mais nós usamos uma determinada parte do nosso corpo, essa parte se desenvolve e se nós não a usarmos, ela tende a atrofiar e até pode desaparecer. Eu não estou explicando uma coisa que acontece, estou explicando como o Lamarck via isso aí lá em 1801, por aí. É uma coisa muito antiga. A segunda lei do lamarckismo é a lei da herança dos caracteres adquiridos, que é aquilo que o indivíduo desenvolveu pelo uso ou atrofiou pelo desuso, ele passa aos descendentes. Enquanto a primeira lei de Lamarck, uso e desuso, ainda tem uma pequeníssima aplicação, por exemplo, nos músculos, a segunda lei, a herança dos caracteres adquiridos, nem para músculos serve. Você vai dizer, tá, mas então nós estamos perdendo nosso tempo. Não, é que o Lamarck, não esqueça, ele lançou a palavra biologia, ele foi o primeiro cientista a tentar explicar a evolução. Mas ficou um monte de bobagem. Bom, mas ele é pioneiro em explicação de evolução. Bom, daí veio Darwin, que dizia que nascem mais indivíduos que podem sobreviver, há uma luta pela sobrevivência, nessa luta é selecionado o mais apto, e aí isso aí é a base toda do darwinismo, a seleção natural. Muito bem. Só que o Darwin também tinha alguns problemas, então, devido a essa série de problemas que o darwinismo também tinha, surgiu uma corrente que a gente chamou assim de novos darwinistas. Claro que o Darwin estava na história, nós não podemos ignorar a seleção natural, porque ela está acontecendo, nesse momento ela está acontecendo com todos nós, né? Eu estava assistindo ontem um programa aonde alguém de alta patente do nosso país diz assim, deixa o comércio funcionar, abre tudo, que aí vai ocorrer o efeito de manada. E sabe o que é efeito de manada? Quando nós tivermos assim, mais ou menos 70%, 65% da população que já sofreu uma determinada bacteriose, uma determinada virose, aí a grande maioria das pessoas está imunizada. Só que até essa grande maioria das pessoas estar imunizada, muita gente vai ter que morrer. Aí essa pessoa que eu estou falando para vocês, que eu prefiro não citar o nome, ela diz assim, bom, mas se os caras não estão preparados para isso, deixa morrer. Eu, afinal, sou Messias, mas não faço milagre. Vou morrer quantas pessoas até que se verifique esse efeito manada? Seria uma coisa violentíssima, né? Só que se ninguém tomar alguma providência. Bom, então isso é o darwinismo. Há uma luta pela sobrevivência, vão sobreviver os mais aptos. Bom, aí então, vários cientistas lançaram essa teoria, que é o chamado neodarwinismo. Um deles, importantíssimo, foi o Eichmann, aquele que na aula passada cortou a cauda de ratinhos durante 20 gerações, e na 21ª geração, os ratinhos ainda tinham cauda normal. Então, esse é o Eichmann, um dos propositores da teoria chamada neodarwinismo, teoria sintética. E aí tem outros, Ernest Mayr, Dobzhansky. O fato é que o neodarwinismo, ele é o novo darwinismo, ele é a teoria sintética. É uma teoria que traz a síntese de todo o conhecimento humano para explicar como ocorreu a evolução. Então, claro que nesse neodarwinismo, teoria sintética, é evidente que o darwinismo continua existindo. Então, nascem mais indivíduos que podem sobreviver, há uma luta pela sobrevivência, sendo selecionado o mais apto. Hoje de manhã eu recebi um WhatsApp de um aluno que perguntava assim, mas eu não entendi bem qual é a diferença dos 3 tipos de seleção natural. Eu não disse isso, mas vou dizer agora, talvez não tenha entendido porque não foi explicado ainda, tá?
Então, agora que eu vou explicar os 3 tipos de seleção natural. Imaginem o seguinte, ó, eu sempre tenho que usar, eu tenho esse hábito de usar um exemplo. Imaginem que nós tenhamos num determinado local pessoas claras, escuras e intermediárias, ou indivíduos altos, indivíduos baixos e medianos. Qual é o mais apto? Bom, depende do tipo de seleção natural. Então, nós temos 3 tipos. Nós temos a seleção natural do tipo, eu vou trocar essa ordem, eu vou pegar a direcional. Direcional é quando um dos fenótipos extremos é favorecido. O mais alto é favorecido, o mais baixo é eliminado e o intermediário tem menos chance que o mais alto. Então foi numa direção. Isso é direcional, seleção natural do tipo direcional. Ou então se fossem cores. Nas florestas que eu comentei a aula passada, na Inglaterra, em Manchester, as florestas eram claras. Então, sobreviviam quem? As mariposas claras. Então, isso é direcional. É um fenótipo de um extremo. Aí, quando veio a poluição, veio a Revolução Industrial, veio a poluição, as árvores enegreceram. Aí começaram a ser favorecidas não era aves, era mariposa, né? As betulares. Começaram a ser favorecidas as mariposas escuras. Também é direcional, porque foi para um fenótipo extremo. Vamos supor que esse enegrecimento das árvores fosse muito lento e que fossem favorecidas não as mariposas claras nem as escuras, mas as medianas. Aí eu diria que a seleção natural do tipo estabilizadora. O alto, por exemplo, falando de altura, o mais alto está prejudicado, o mais baixo está prejudicado e o mediano está favorecido. Isso é estabilizadora. Bom, e o terceiro tipo é a disruptiva, que tanto o fenótipo intermediário de uma das pontas como de outra são favorecidos. Bom, por exemplo, eu tenho claros, escuros e medianos. Se eu tivesse favorecido os claros e os escuros, eliminando os medianos, aí seria o terceiro tipo, disruptiva. Isso aqui é uma coisinha que pode aparecer num vestibular federal. Eu usei um exemplo aqui na aula e no livro vocês têm outros exemplos, para que a coisa fique um pouquinho mais rica. Então dá uma olhadinha aqui nesses exemplos e pode usar esses exemplos que eu usei. 3 fenótipos, o alto, o baixo e o mediano. O escuro, o claro e o mediano. Então, uma das pontas foi favorecida, tanto a de baixo quanto a de cima, vai ser direcional. A do meio foi favorecida, a mediana vai ser estabilizadora. Os 2 fenótipos extremos foram favorecidos, daí vai ser a disruptiva. Bom, pessoal, então no neodarwinismo nós temos a seleção natural. Só que a seleção natural não explicava o surgimento de órgãos novos. Então, em 1901, um holandês chamado De Vries, casualmente é o mesmo que em 1900 foi um dos redescobridores da lei de Mendel. O De Vries lançou a teoria das mutações. Então, o que é uma mutação? É uma mudança no corpo do indivíduo que tem que ter as seguintes características. É hereditário ou não? Sempre hereditário. Ela é brusca ou ela é gradual? Ela é brusca. Ela é hereditária ou não? Sempre hereditária. Então, para ser uma mutação, ela tem que ter esses 3 pré-requisitos, tá? Vamos de novo. Ela tem que ser hereditária, brusca e irreversível. E aí nós temos outros detalhes, Ela pode ser uma mutação gênica ou cromossômica. Qual é a que tem maior amplitude? Vamos pensar assim numa mutação gênica. Isso aqui é uma mutação gênica. Ela ocorreu lá na África. Isso aqui é um segmento da molécula de hemoglobina. No aminoácido 6, na hemoglobina normal, nós temos o aminoácido ácido glutâmico, glutamato. Ocorreu uma mutação lá na África em que, ao invés do GAG, esse códon, houve a substituição do A por timina. Essa é a mutação, E aí, ao invés do ácido glutâmico, foi fabricada a valina, um aminoácido de uma proteína. O que aconteceu? Qual foi a consequência? Que a hemácia dessas pessoas, ao invés de ser como a nossa, normal, um disquinho bicôncavo, nessas pessoas a hemácia passou a ter a forma de uma foice. E aí eles chamaram essa doença de anemia falciforme,
ou ciclemia. Isso é uma mutação gênica, porque só mexeu com um gene. Então a amplitude da mutação gênica sempre é muito pequena, é uma característica só, um gene. Hemofilia, daltonismo, albinismo, então é sempre uma característica só, logo um par de genes. Quando a gente fala de mutação cromossômica, um cromossomo tem muitos genes, então aí eu vou ter um quadro clínico muito mais complexo. A amplitude vai ser muito maior na mutação cromossômica. Down, por exemplo, Down é uma mutação cromossômica. O indivíduo vai ter o rosto de lua cheia, pouco cabelo, a orelha vai ter baixa implantação, ao invés do M na mola vai ter a prega simiesca, então eu vou ver um monte de características. Isso é uma mutação cromossômica, sempre uma amplitude maior. A mutação ela pode ser também espontânea e induzida. Espontânea é que ela aconteceu ao acaso, não se sabe por que aconteceu. Induzida é quando, por um determinado motivo, uma bomba em Hiroshima, uma bomba em Nagasaki, liberou radiações, mutou os indivíduos. Então essa é uma mutação induzida. Quando você inocentemente usava o DDT, de cloro de fenil tricloretano, ele é um agente mutagênico e cancerígeno. Mas eu não sabia isso. Bom, mas a mutação foi induzida pelo DDT. Espontânea quando ela aconteceu sem nós termos um agente responsável. E aí nós temos mutações somáticas ou germinativas. Num dos vestibulares da URGS, eles colocaram a seguinte pergunta: uma senhora, querendo ficar mais moreninha, se submeteu à radiação ultravioleta durante 10 sessões, ao final das quais ela descobriu estar com câncer de pele. Então radiação ultravioleta é bom. Sim, para câncer de pele não tem coisa melhor. A pergunta da URGS era assim, essa mutação passaria se ela estivesse grávida para o seu descendente? A resposta é, não passaria, porque essa é uma mutação somática. Ela ocorreu nas células da pele, que não são células envolvidas diretamente no processo reprodutivo. Se essa mutação, claro que é muito mais difícil, mas se a mutação ocorresse nas células do ovário, aí eu diria que é uma célula germinativa, então é uma mutação germinativa. Essa certamente passará para a descendência. Bom, então vamos de novo. Mutação gênica tem uma baixa amplitude, uma característica. Mutação cromossômica, ela, como um cromossomo envolve muitos genes, ela pode ter uma amplitude muito maior. Eu vou começar com o que normalmente não cai, pessoal. A mutação cromossômica ela pode ser estrutural, por deficiência. Deleção, perde um pedaço do cromossomo. Duplicação, um pedaço torna-se duplo. Inversão, um segmento inverte. Aí alguns genes não terão seus alelos, então o que vai acontecer, nem na genética não tem certeza, né? Vai ser uma anomalia, coisa séria. Translocação, uma porção transferida para outro cromossomo. Então, não haverá alelia e quais as consequências? Imprevisíveis. Por isso que essas mutações estruturais não caem muito. As que mais caem são as mutações numéricas. Então, atenção, pessoal. O que é uma ploidia? É uma alteração numa ploidia. Não sei o que é ploidia. Ploidia é N cromossomos. Então, se eu tiver uma célula diploide, ela vai ter 2 ploidias. Na espécie humana, seria uma célula com 2 N cromossomos, 46 cromossomos. Então, uma euploidia é quando altera um número proporcional a N cromossomos. Se nós temos 46 cromossomos e aparecesse um indivíduo de 23 cromossomos, ele seria mutante por euploidia. Aí nós diríamos que é uma mutação por haploidia. Na espécie humana nós não temos, mas nas abelhas nós temos o zangão. O zangão vem de um óvulo que não foi fecundado, então ele é um indivíduo haploide. Logo ele é um mutante por euploidia do tipo haploidia. Vou dizer bem devagarinho, tá? Euploidia porque alterou uma ploidia, um número N cromossomos. O zangão tem, a rainha ela tem 32 cromossomos, o zangão tem só 16, então ele é haploide.
Então ele é um mutante por euploidia e por haploidia. A mutação, as mais comuns, elas são por aneuploidia. Vejam bem, ó, euploidia variou toda a ploidia. A N na frente de uma palavra é sempre uma negação. Porque a palavra, quando ela inicia por consoante, a gente bota só um A na frente. Quando inicia por vogal, eu não posso botar só o A. Aeróbio, aeróbio. Então eu boto AN. Então, a neuploidia é quando variou um número diferente da haploidia. Aí eu vou ter assim, ó, um indivíduo com 47 cromossomos, ele tem mutação por aneuploidia, porque o normal seria 46, não é 69, 3N, é só 46 mais 1. Um indivíduo que tem 45 cromossomos, ele tem também uma mutação por aneuploidia. Então, vejam o seguinte, ó, as mutações por euploidia, elas sempre são haploidia, triploidia, tetraploidia, pentaploidia, sempre uma ploidia com um prefixo. A haploidia é N cromossomos, 23. Triploidia seria um mutante que tivesse 3N, 23 vezes 3, 69. 4N seria um mutante por tetraploidia, teria 4N cromossomos, 4 vezes 23, 92. Tá? Só que essas mutações não são comuns no homem. Essas ploidias, euploidias, elas ocorrem mais em plantas. Na espécie humana, nós temos mais aneuploidias. É aquele indivíduo que ao invés de ter 46, ele tem 45, ou ele tem 47, ou ele tem 48, 49, tá? Então, aí, essas mutações por aneuploidia, a gente não chama ploidias, a gente chama somias. Então, olha a regra, olha como é bem facilzinho. Tu é um menino, tu tem 44 mais XY, então tu tem uma dissomia, tu não é um mutante. Agora eu vou olhar para essa menina que está ao teu lado, ela é uma pessoa normal, então ela tem dissomia, ela tem 44 mais XX. Se o indivíduo tivesse 45, ele não teria dissomia, ele teria uma monossomia. Se ele tivesse 47, ele teria uma trissomia. Por quê? Porque 47 é 44 mais 3, 45 é 44 mais 1. Nós sempre levamos para botar o nome o critério da normalidade. Então, um homem tem 44 mais 2, então ele é dissômico. Uma mulher tem 44 mais 2, XX, ela é dissômica. Esses não são mutantes. Agora, se eu tivesse um cara com 45, uma porque é uma moça, ela teria uma mutação chamada síndrome de Turner, porque ela é 44 mais X. Ela tem total 45, 45 e 44 mais 1. Então ela tem monossomia. Ela não tem o normal, 44 mais 2. Se eu pegasse o Klinefelter, na aula passada, eu sei 44 autossomas mais XXY. Ele tem um total de 47. Então ele tem, ao invés de 44 mais 2, ele tem 44 mais 3. Então ele tem trissomia. Uma mulher com triplo X, ela tem 44 XXX. Então o total 47. É mais uma mutação por trissomia. Um indivíduo que tem o duplo Y, 44 mais XYY, também é trissomia. O indivíduo... Bom, se entenderam mais ou menos não serve. Tem que saber assim, ó, 44 mais 2, total 46, não é mutante. 44 mais 1 vai dar um total de 45, então ele vai ter dissomia. 44 mais 3 pode ser o triplo Y, triplo X, desculpa, o duplo Y, o XXY, que é o Klinefelter, a superfêmea, que é XXX, todos esses mutantes têm trissomia, certo? Então essas aí são as mutações. Nesses últimos 2 anos não caiu, mas há 3 anos atrás apareceram as mutações em no mínimo 5 universidades diferentes aqui no Sul. Como já faz 3, 4 anos, não tenho certeza se é 3 ou 4, já está meio que na hora de aparecer de novo. Tá, pessoal? Então, vamos adiante. Então, o neodarwinismo, ele pressupõe que ocorra o quê? Seleção natural. Sim, se veio de Darwin, claro que a seleção natural está presente.
Então, no neodarwinismo, certamente nós temos a seleção natural, que é a base de todo o darwinismo. Como o neodarwinismo é um darwinismo melhorado, mais trabalhado, então a seleção natural continua acontecendo. Só que como o darwinismo não explicava o surgimento de órgãos novos, no neodarwinismo, além da seleção natural, nós temos as mutações. Terceiro elemento do neodarwinismo, isso aqui é uma coisa fabulosa. Ó. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Ó. Todo ser vivo tende a migrar ou não? Só tem duas respostas, sim ou não? Depende. Não, não tem essa alternativa. Não tem depende. A resposta é clara. Todo indivíduo tende a migrar ou não? Então a resposta é sim. Por que todo ser vivo tende a migrar? É bem simplesinho. Porque migrando, nós aumentamos a chance da sobrevivência. De quem, Flávio? Da vida, pessoal. Imaginem que todos os seres do nosso planeta estão concentrados numa pequena região. Aí ocorreu uma tragédia. Extinguiu a nossa espécie. Mas então, se nós migrarmos, nós vamos aumentar a chance de sobrevivência da vida. Porque alguns vão para aquela região, outros vão para aquela região, outros vão para aquela região, outros ficam aqui. Aí ocorreu uma tragédia. Mas não vai ocorrer nesses 4, 10 mil lugares. Vai ocorrer em alguns lugares. Mas em algum lugar alguém sobreviveu. Então a migração ela é fundamental para que ocorra evolução. Então eu tenho que ter seleção natural, eu tenho que ter mutação e eu tenho que ter migração. A migração, então, eu repito, ela é fundamental para que, não é a espécie que ela sobreviva, é para que a vida continue existindo. Então, é um dos fatores de evolução. Outro dos fatores, então, além, eu vou sempre repassando todos, tá? Então, é importante a seleção natural, é importante a mutação, é importante a migração, só que à medida que ocorra a migração, também é muito importante que ocorra o isolamento geográfico. Vejam bem, daqui a pouquinho eu vou estar falando para vocês em isolamento reprodutivo. São duas coisas completamente diferentes, só a palavra isolamento que vem nas duas. Isolamento geográfico, ele é antes de ocorrer o processo evolutivo, tá? Isolamento reprodutivo é depois da evolução. Então, o isolamento geográfico é assim, ó. Todos os seres vivos tendem a migrar. Alguns migraram para aquela região fria. Outros migraram para uma região quente. Outros ficaram aqui, região mais ou menos amena. Só que aqueles que foram para lá, como o nosso planeta é muito instável, pode de repente derreter uma geleira e formar um rio entre essas duas populações. Pode um movimento geológico criar uma cratera e aí vai ocorrer o isolamento. Então o isolamento geográfico ele é fundamental, porque aquela população que se instalou lá, e aquela população que se instalou lá, e essa que ficou aqui, elas serão submetidas a diferentes fatores ambientais. E aí, a chance de sobreviver naquele grupo e nesse aqui, passam a ser diferentes. Aí vai ocorrer, já que graças à mutação ocorreu diversificação gênica, graças à migração também ocorreu diversificação gênica. Isso é uma questão de prova, pessoal. Quais são os dois elementos mais importantes para a diversidade? Então, a resposta é mutação. A mutação leva à variabilidade dos seres vivos. O outro fator é a migração, que leva à variabilidade. Não entendi bem, Flávio. Pensa o seguinte, ó. Nós, na cidade, a nossa cidade é basicamente colonização italiana. São pessoas brancas. Só que aí está vindo uma leva de imigrantes de um determinado país da África. E aí, com o passar do tempo, esses africanos acabaram miscigenando com alguns indivíduos da nossa região. E aí vai surgir, não aquele branquinho europeu, nem aquele negro
africano. E vão surgir fenótipos intermediários, graças à migração. Então, a migração e a mutação são os dois elementos de maior diversidade em grupos populacionais. Bom, então já que houve a diversificação, isolamento, aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a deriva ou oscilação genética. O que é deriva genética? Imagine o seguinte, pessoal. Nós começamos a migrar, certo? Numa determinada, não nós, uma população qualquer. Aí os indivíduos migraram para uma região fria. Um outro grupo de indivíduos dessa mesma espécie migrou para uma região quente. E outro permaneceu na nossa aqui, que é um clima mais ou menos médio. Aquele grupo de pessoas foi para a região fria. O que aconteceu com as extremidades? Numa região fria, as extremidades tendem a ficar maiores. As extremidades que eu estou falando, pessoal, se houver um caso, focinho, bico, patas, orelhas. Na região fria, a tendência é que essas extremidades fiquem menores. Orelhinha menor, focinho menor, cores claras. E naquela região muito quente, as extremidades tendem a ficar maiores, o focinho maior, patas maiores, cauda maior. Por quê, pessoal? Para perder mais calor. E na região fria nós temos que reter calor. Então, isso aí é oscilação genética. É uma alteração na frequência de genes de pequenas populações isoladas geograficamente em relação a outras pequenas populações, onde os indivíduos mais frequentes são outros. Então, com todos esses fatores aqui atuando, pessoal, vamos de novo, quais são? Primeiro, seleção natural, mutação, migração, isolamento geográfico, diversificação gênica, deriva genética, tudo isso aí levará à especiação. O que é especiação? É quando indivíduos vão evoluindo e acabam por formar novas espécies, ou uma nova espécie. E aí nós já vamos para os tipos de especiação. Primeiro eu vou colocar aquele exemplo que eu falei antes. Há 10 mil anos atrás, nós não tínhamos agricultura, aula passada, nós não tínhamos agricultura nem pecuária. Aproximadamente 10 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, o homem descobriu a agricultura. E ele começou a plantar as coisas que lhe interessavam. Também o homem descobriu que ele podia domesticar animais. E ele começou, o homem, ao invés de ser nômade, ele passou a usar o sedentarismo. Ele formou grupos populacionais humanos. Ao redor desses grupos populacionais se instalou o lobo, que é o Canis lupus. Só que esse lobo ficava ao redor dos acampamentos humanos e ele coletava o quê? Os nossos restos. Mas o lobo também acabava nos protegendo. E aí o lobo acabou sofrendo um processo de especiação em que ele forma o cão, o Canis familiaris. O lobo também, no processo de especiação, ele forma esse animal aqui, que é o Canis vulpes, que nós chamamos de raposa. Só que a raposa que veio de uma especiação do cão, ela sofreu um processo de especiação também. Olha ali, aqui nós temos a raposa do Ártico e ali nós temos a raposa cinzenta. A raposa do Ártico, se vocês observarem bem, eu tenho um cão que lembra muito essa raposa do Ártico aqui, inclusive a cauda, muitos pelos, é um samoyeda. E observe aqui, as orelhinhas são bem pequenininhas. Para quê? Para perder menos calor. A coloração é branca e o focinho é curtinho. Se nós compararmos com a raposa cinzenta, observe, orelhas maiores, patas maiores, cauda mais longa, focinho mais longo. Então aqui vocês estão vendo a especiação, primeiro do lobo formando o cão e depois do lobo formando a raposa e a raposa especiando, formando a raposa do Ártico e a raposa cinzenta. Atenção, pessoal. Alguns anos atrás, o Enem perguntou o seguinte:
Há 10 mil anos atrás, houve a especiação em que o lobo formou canes familiares. E aí o canis familiares, que é o nosso cão, ele começou a sofrer um processo em que houve uma diversificação gigantesca. Aí o que o Enem pergunta é o seguinte, por que os cães, embora a variabilidade que eles têm hoje, eles continuam sendo intercruzáveis? Claro que eu não vou cruzar um dog alemão com um chihuahua, certo? Agora, indiretamente, o filho, ou neto, ou bisneto, ou trineto desse dog alemão e esse chihuahua, eles acabarão sendo intercruzáveis. Por quê? Porque os cães, em que pesem todas as diferenças que eles têm, eles ainda realizam o fluxo gênico, eles continuam trocando genes. Por isso que nós não temos uma nova espécie de cães. Os cães não sofreram especiação, eles continuam todos sendo da mesma espécie. Mesmo essas diferenças gigantescas, se eu pegar um São Bernardo e um Pinscher, vai dizer, não são da mesma espécie. São da mesma espécie. Eles não são diretamente intercruzáveis, mas a descendência deles, determinando 3, 4, 5 gerações, eles acabarão sendo intercruzáveis. Então, não houve ainda a especiação. Tá, mas o que é isso que nós estamos fazendo com nossos cães? Nós criamos, aqui no Brasil, nós criamos o fila brasileiro. Na Alemanha, é evidente, foi criado o pastor alemão. Um coletor de impostos que lidava com muito dinheiro, ele precisava de um cão muito ágil, muito rápido e feroz, se fosse o caso. Aí o nome desse cara era Louis Doberman. Aí ele criou a raça Doberman. Então, essas raças todas foram criadas por um processo de que, pode cair uma prova, a gente vai responder, seleção artificial, porque é a seleção que foi feita pela mão do homem. Todas as raças que estão aí, elas existem graças à seleção artificial. Bom, quando ocorre a especiação, aqui é chance de vestibular enorme. A especiação pode ocorrer por anagênese ou por cladogênese. Anagênese, quando uma espécie vai mudando, e num determinado momento, aquela espécie original não existe mais, mas existe uma no seu lugar. Então, essa especiação é chamada filética, ou por anagênese. Uma espécie é substituída por outra espécie. A especiação mais comum é essa aqui, quando uma espécie forma 2, 3, 10 ou várias espécies. Aí nós chamamos por cladogênese ou por diversificação. Esse é um critério, tá, pessoal? O outro critério é esse aqui, que a especiação ela pode ser alopátrica ou simpátrica. Alopátrica é quando os indivíduos estão em ambientes isolados geograficamente. Simpática é quando não houve isolamento geográfico. Faz assim, é um recurso que eu uso assim, Quando a especiação for por anagênese, ela nunca vai ser alopátrica. Quando começa com uma não começa a outra. Então a anagênese é sempre por simpátrica. A cladogênese aí é alopátrica, certo? Bom, vamos supor o seguinte, que já ocorreu a especiação, formou uma nova espécie. É interessante que essas 2 novas espécies, 3 ou 4, 5 novas espécies, continuam se intercruzando ou não? Claro que não. Quanto maior a variabilidade, maior a chance de nós termos atuando sobre as espécies a seleção natural. Então é melhor que elas não voltem a se cruzar. Então o que os grupos de seres vivos fizeram? Eles criaram um mecanismo de isolamento reprodutivo, que é aquelas novas espécies, a tendência é que elas não se cruzem novamente. Então vamos ver quais são os mecanismos de isolamento reprodutivo. Primeiro deles, sazonal. O que é isso? Formaram 2 novas espécies, mas elas não devem se cruzar. Não é interessante para a evolução que elas se cruzem. Então, nesse mecanismo de isolamento reprodutivo,
uma vai ser fértil, por exemplo, no inverno, ou a outra no verão. Então, quando uma das novas espécies estiver fértil, a outra não está. Aí elas acabarão não se cruzando. Então, isso é o isolamento reprodutivo sazonal. Ecológico é quando, aqui de caso da raposa, ó, uma está lá no Ártico, outra está aqui numa região tropical. Elas não vão se cruzar nunca, claro, não vão se encontrar. Então, houve um isolamento ecológico de hábitats, certo? Terceiro tipo, etológico. Esse é o que mais cai no vestibular, porque não envolve grandes adaptações, envolve só etologia, o estudo do comportamento do ser vivo no seu ambiente natural. Então, aqui, pessoal, a gente diz que são rituais de acasalamento. Cada espécie tem os seus rituais. São coisas muito interessantes. Aqui eu coloquei o exemplo do patinho malar. Aqui, esse é um machinho. Ele está a fim de acasalar com a fêmea. Só que a fêmea, ela tem que reconhecer que ele é da sua espécie, para não misturar as espécies. Então, olha aqui, ó, o patinho, o machinho, ele tem que balançar a cabeça, sacudir a cabeça, e a fêmea tem que estar olhando, ó, balançar a cauda, balançar o bico, assoviar, depois balançar a cabeça de novo, levantar a cabeça, levantar a cauda, virar em direção à fêmea, nadar acenando com a cabeça, e aí virar a parte traseira da cabeça. Se ele esquecer um desses rituais, a fêmea não vai aceitar o acasalamento. Então isso é um isolamento reprodutivo comportamental etológico. É o que mais cai. Aqui tem outro exemplo, ó, o vagalume, pessoal. Hoje não é muito comum o vagalume, mas vocês sabem a fama do vagalume, né? O machinho fica brilhante o rabinho dele. Para quê? Para que a fêmea perceba que tem um macho pronto para o acasalamento. É o machinho que acende a luzinha para que a fêmea perceba que ele está a fim de perpetuar a espécie. Bom, o pavão é a coisa mais estranha também. Aqui está um pavão antes do sexo, aqui está o rabo, né? Quando ele quer sexo, ele abre o rabo, o macho abre o rabo, estranho, né? Então, isso aí seriam todos comportamentais. São etológicos, porque etologia, repito, é a parte da biologia que estuda o comportamento, seres vivos e o seu ambiente natural. E o último seria anatômico, quando as peças sexuais não se encaixam. Aquele caso que eu falei antes, ó, se eu quiser cruzar um machinho Chihuahua, por exemplo, com uma fêmea São Bernardo, ele não vai ter compatibilidade nem dimensional, nem de tamanho, nem posicional. Então eles acabarão não se reproduzindo. Bom, depois dos mecanismos pré-zigóticos, tem os pós-zigóticos, inviabilizar a sobrevivência dos híbridos ou a reprodução dos híbridos. Aí eu coloco um texto que eu peguei justamente no livro que a URGS tira para fazer o seu vestibular. Eu botei aqui, ó, que todos os cães, desde que há 10 mil anos eles surgiram, eles são da mesma espécie. Só que cada espécie tem um determinado comportamento. Eu boto aqui os pointer, que é o perdigueiro, né? Um pointer, quando ele percebe uma perdiz, ele já amarra. Mas ninguém ensinou, bom, aquilo ali é daquela espécie. Se eu quiser que a minha cachorra, que é uma cocker, por exemplo, amarra uma perdiz, ela não vai amarrar, porque isso aí não está na raça dela. Só que a minha cocker e essa collie aqui, uma border collie, todos esses indivíduos são da mesma espécie. Então, teoricamente, são todos intercruzáveis. Por que eles não especiaram? Vamos de novo. Ó. O Enem colocou isso aí numa das suas provas. Porque eles ainda continuam realizando o fluxo gênico. Bom, pessoal, agora nós vamos para dois conceitos bem interessantes. Ó. O que é evolução convergente e evolução divergente? Os dois são evolução. Um é só divergente e outro é convergente. Mas são coisas completamente diversas. Ó. Então vamos começar com a evolução divergente, que no vestibular pode vir também como invariação adaptativa. É aquele caso, pessoal, em que nós começamos aqui no planeta, os vertebrados, os primeiros que surgiram foram os peixes. Aí os peixes
vieram para a Terra quando adultos e formaram um grupo que fica a primeira fase da vida na água e a segunda na terra, que a gente chama de anfíbios. Os anfíbios originaram os répteis. Os répteis, claro, isso aí tem um bom tempo para que ocorra, né? Os répteis acabaram originando as aves. Ah, mas as aves? Não, as aves não originaram os mamíferos. Os répteis, em determinado momento, também originaram os mamíferos. Então, há um tempo no nosso planeta que nós só temos um tipo de mamífero. Claro, os mamíferos surgiram. Então, eu coloco aqui, ó. Isso aqui é um mamífero ancestral. Aí ele começou a formar um outro mamífero que se instalou nas árvores, um que conseguiu voar, um que voltou para o mar, um que foi para a água doce. Então, o nome disso é irradiação adaptativa ou evolução divergente. Tá, pessoal? O contrário da evolução divergente é a evolução convergente. É quando 2, 3 ou 4 indivíduos ou 10 indivíduos estavam com o mesmo problema e, portanto, acharam a mesma solução. Vamos ver aqui, ó. Estão vendo aqui uma rã. A rã é anfíbio. Só que a rã adulta, ela é pulmonada, mas ela gosta de água. Mas na água, ela não pode respirar embaixo d'água, porque ela é pulmonada. O que ela faz então? Ela fica com as narinas acima das linhas da água. O jacaré é um réptil. Vejam bem, eu estou trabalhando com 3 bichinhos. Eu estou falando da rã, que é um anfíbio, agora estou falando do jacaré, que é um réptil, e daqui a pouquinho eu vou falar do hipopótamo, que é um mamífero. O jacaré é um réptil, mas ele é pulmonado, mas gosta de água. Então ele deixa as narinas para fora da água, já que ele respira por pulmões. O hipopótamo, ele é um mamífero, mas ele gosta de água. Então o que ele faz? Deixa as narinas acima das linhas da água. O nome disso é evolução convergente ou convergência adaptativa. É o contrário da irradiação adaptativa. Tá, pessoal? Então, quando diversifica, é evolução divergente. Quando há essa convergência, quando os seres vivos acham a mesma solução porque estavam com o mesmo problema, aí é a evolução convergente. Qual é a mais importante, pessoal? Isso é muito, muito importante. O que é órgãos homólogos e análogos? Bom, órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma estrutura anatômica e a mesma origem embrionária. Órgãos análogos são órgãos que servem para a mesma coisa, certo? Então, atenção agora, olha a importância disso aqui, ó. Se eu pegar o braço humano, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morcego e dissecar esses órgãos, eu vou encontrar exatamente a mesma estrutura óssea. E se eu analisar a origem embrionária, terá a mesma origem embrionária. Então, isso são órgãos homólogos. Os órgãos homólogos, pessoal, eles sempre nos levam à irradiação adaptativa. Porque, olhem bem, ó, analisem uma girafa e analisem um hamster. A girafa tem aquele pescoço enorme, o hamster tem um pescocinho de nada. Só que se eu analisar a estrutura óssea do pescoço de uma girafa, do pescoço de um hamster, eu vou encontrar exatamente os mesmos ossos. Então, isso é irradiação adaptativa e órgãos homólogos. Então, os órgãos homólogos nos levam à irradiação adaptativa. Os órgãos análogos nos levam à convergência adaptativa. Então, a pergunta é, o que é mais importante, órgão homólogo ou análogo? Em termos evolutivos, a analogia não nos leva a lugar nenhum. A homologia mostra, por exemplo, que aquela girafa, que aquele hamster tem um caminho evolutivo comum. Por isso que na URGS até houve uma prova que eles botaram assim, ó, a asa de um pássaro e a asa de um morcego são órgãos, 2 pontos. Letra A, eu vou repetir a questão. A asa de um morcego, a asa de um pássaro são órgãos, 2 pontos. Letra A,
análogos porque têm a mesma função. B, homólogos porque têm a mesma estrutura embrionária. Porque veja bem, os dois estão certos. Só que um deles, hierarquicamente, é mais importante para a URGS. Qual é o mais importante? O gabarito foi a asa do morcego, a asa do pássaro, são órgãos homólogos, porque tem a mesma origem embrionária, certo? Então isso aí mostra que há um caminho evolutivo que está sendo seguido na homologia ou na irradiação adaptativa. A analogia não, a analogia é só uma coincidência funcional, é porque os indivíduos acharam a mesma solução porque estavam com o mesmo problema. Essa analogia, então, ela entra como um grupo de provas que realmente a evolução ocorreu, que são as provas anatômicas. Nós temos as provas embriológicas. Como embriológica eu tenho isso aqui, ó. Quando vocês analisarem essa figura, na primeira linha, sem olhar a segunda, esses 6 embriões, eles são muito semelhantes. Eu não sei ali, olhando essa primeira figura, o que é de mamífero, o que é de réptil. Na segunda figura, eles já são um pouquinho diferentes. Na terceira já dá até para ter uma ideia grande de quem é cada um desses indivíduos. E na quarta já vem o indivíduo adulto. Então isso aí, pessoal, são provas embriológicas de que todos esses vertebrados tiveram ancestrais comuns. Nós temos também provas paleontológicas. Então nós temos aqui um ser conhecido como Archaeopteryx. Archaeopteryx era um réptil, pessoal. Só que ele é um réptil que a gente calcula que foi o ancestral das aves. Tá, mas no que eu posso me basear? Eu posso me basear no seguinte, ó. O Archaeopteryx já teria asas. Só que analisando a arcada dentária do Archaeopteryx, ele era um tecodonte. Tecodontes são aqueles seres que têm dentes implantados em alvéolos. Quais são os dois únicos grupos de animais atualmente que têm dentes implantados em alvéolos e usam para mastigação? Só os crocodilianos, entre os répteis, e os mamíferos. Significa que, então, quem originou as aves foi um crocodiliano. Então, são argumentos paleontológicos que, de fato, ocorreu a evolução. São provas. Bom, aí nós temos as provas bioquímicas. O von Baer era um grande bioquímico e ele começou a se preocupar, em primeiro lugar, com os resíduos nitrogenados. Ele descobriu que o peixe, ele é amoniotérico, ele excreta amônia. Fora os condrictes, que são ureotéricos. Mas o peixe, normalmente, a maioria que é peixe ósseo, eles são amoniotéricos. O anfíbio já é ureotérico, excreta nitrogênio sob forma de ureia. E a ave é uricotérica, excreta nitrogênio sob forma de ácido úrico. O von Baer foi pegando o embrião e analisando bioquimicamente os resíduos nitrogenados. E ele pegou um pintinho nos seus primeiros dias de vida e ele excretava nitrogênio sob forma de amônia. Isso é, ele estava repassando a sua fase de peixe. Depois esse embriãozinho, outro embriãozinho, um pouquinho mais adiantado, ele passava a excretar ureia. Então, era uma avezinha, um pintinho que estava revivendo evolutivamente a sua fase de anfíbio adulto. E finalmente, esse pintinho começa a excretar a sua forma de resíduo nitrogenado, que é o ácido úrico. Mais coisas a favor da evolução são os tais de órgãos vestigiais. O que é um órgão vestigial? É um órgão que não é muito desenvolvido em nós, porque ele deve ter sido atrofiado à medida que o tempo passou. Então nós temos hoje, nos seres humanos, nós temos o apêndice vermiforme. O que é isso? É uma estrutura que indica que os nossos ancestrais eram essencialmente herbívoros. E com o hábito de usar mais, o hábito de omnívoros, nós comemos de tudo, inclusive carne. Aí o que aconteceu com o nosso intestino? Ele foi encurtando e aí ficou o sinalzinho que foi o apêndice vermiforme, que hoje não presta para nada, mas no passado para alguma coisa ele deve ter servido. Nós temos músculos nas orelhas, indicando que a nossa orelha já foi móvel. Nós temos também os terceiros molares, indicando que
a nossa arcada dentária era maior, era de mais de 32 dentes. Hoje nós temos pessoas com 28 e daqui a algumas gerações nós teremos pessoas com apenas 24 dentes. Os terceiros molares já são os que estão desaparecendo. E os próximos que tendem a desaparecer são os caninos. E a tendência é que diminua ainda. Não vão desaparecer todos os dentes, porque eles ainda têm outras duas funções, que seriam a estética e a de vocalização de sons. Então, por isso, nós não temos desaparecimento de todos, mas que vai diminuir. Bom, pessoal, o último assunto daqui é resultado da reunião de dois cientistas, o Arne e o Weinberg. Eles queriam explicar o que aconteceria com a frequência dos genes. Então, eles pegaram 3 gerações mendelianas. Eles pegaram a geração P, a F1 e a F2. A geração mendeliana P era quando tu pegava uma ervilha amarela e cruzava com uma verde. Dava 100% amarelo híbrido. Aí tu cruzava amarela e híbrida entre si e tu tinha uma amarela pura, 2 amarelas híbridas e uma verde. Qual seria dessas 3 gerações a mais viável para existir? Eles acharam, que seria a F2. Aí eles transformaram o A em P, o A maiúsculo em P, o A minúsculo em Q. E estabeleceram 2 equações para serem usadas. As equações seriam essas. Ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 100% da população, ou igual a 1 inteiro, ou 100% da população. Essa é uma das equações do Arne e Weinberg. A outra seria a seguinte: se eu somar todos os genes P de uma determinada população com todos os genes Q, de novo eu chego aos 100%. Então, usando essas 2 equações, eu consigo calcular a frequência de um determinado gene, a frequência de um determinado genótipo numa população. Então, essas 2 equações tu tem que decorar. Então, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, ou igual a 100%. Faltou o quadradinho. E a segunda geração é P mais Q, segunda equação, desculpa, P mais Q igual a 100%. Então, já coloquem aí, a gente sempre se atrapalha um pouco, sempre não, mas a gente pode se atrapalhar. Quando é que se aplica essa equação ou essa? Essa primeira, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, nós usamos para cálculo de fenótipos. Quando nós usamos essa segunda, é para o cálculo da frequência do gene. Quando é que se pode usar? Nós só podemos usar essas 2 equações quando eu tiver uma população panmítica. O que é uma população panmítica? É uma população que não existe, tá, pessoal? Por isso, essa teoria do equilíbrio gênico, além de Arne e Weinberg, ela é só teórica. Ela não se aplica numa população. Porque para uma população ser panmítica, não pode ocorrer mutações, não pode ocorrer migrações, não há seleção natural e não há seleção sexual. Pô, Flávio, então isso aí não existe. Sim, isso não existe. Então, essa população panmítica, ela se aplica, aliás, a lei de Arne e Weinberg se aplica a populações panmíticas, só que populações panmíticas não existem. Tá? Então, repito, essa teoria do equilíbrio é um conceito puramente teórico, mas dá para questionar isso aí no vestibular. Como é que eles perguntam isso aí? Bom, nós vamos dar uma passadinha direta lá nos testes, vamos ver como é que isso aí aparece. Isso aí é parecido com aquela teoria de linkage crossover, sabe? Tu tem que fazer uns testezinhos para pegar o hábito. Então vamos dar uma olhadinha, fazer 1 ou 2 aqui para vocês. Vamos ver aqui como tem de cálculos.
abandonar a teoria, vamos fazer problemas que podem aparecer no vestibular. Então veja o seguinte, ó. Existe uma substância chamada feniltilcarbamida, é um solzinho. A gente bota essa feniltilcarbamida na água e prova. Algumas pessoas vão sentir um gosto de salgado e as outras pessoas vão dizer, não, essa água está pura. É porque é um gene que algumas pessoas têm que lhe dão sensibilidade. As outras pessoas não têm esse gene, então elas são insensíveis. Aí apareceu essa questão aqui, ó. A sensibilidade, tudo que eu já expliquei, ó. A sensibilidade do gosto amargo do ser humano ao feniltilcarbamida se deve ao gene autossômico dominante. Nós já estudamos genético, você sabe, então. A insensibilidade é seu alelo recessivo. Sabemos que em uma população de 1.200 pessoas, as frequências dos genes são 0,8 e 0,2. Então vou botar assim, ó. P08. P igual a 0,8. Q igual a 0,2. Eu tenho uma população aqui que tem 1.200 pessoas. Tá? E eu tenho aquelas duas equações que eu sempre disponho delas. Quais são as equações? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Ou P mais Q igual a 1. Aqui eu tenho 1.200, então não me interessa 1.200, eu quero 100 pessoas. Como em 100 pessoas eu tenho P igual a 0,8, para saber o valor de P ao quadrado, eu boto 8 ao quadrado. Então eu terei, as pessoas vão pegar uma letra aqui, ó, sensíveis, S grande e S grande. Então eu teria 64 pessoas, S grande e S grande. S pequeno, eu teria Q ao quadrado. Q é 0,2, então vai dar 4. E 2PQ? Bom, eu tenho que então multiplicar, ó. 8 vezes 2 dá 16, vezes 2, 32. Então, o S grande e S pequeno serão 32 indivíduos. Tudo isso aqui considerando 100%, certo? Tá, mas aqui na minha população aqui tem 1.200 pessoas. Bom, se tem 1.200 pessoas, agora eu preciso de uma regra de 3, ó. Então, vou fazer, vou ajudar, tá? Então, vou fazer assim, ó. Em cada 100 pessoas, eu tenho 4 S pequeno, S pequeno. Em 1.200 eu terei X. Então eu vou riscar esses dois zeros e esses dois. E vou fazer 12 vezes 4 dá 48. Então, 48 serão os indivíduos S pequeno, S pequeno. Aí eu diminuo 1.248, vai dar 1.152. Tá? Então eu tenho que saber essas duas equações aqui e depois eu uso uma regra de 3 simples. Depois vocês fazem, se ficarem em dúvida, pessoal, eu faço mais devagarinho na aula que vem, ou aí vocês mandam por WhatsApp e eu resolvo bem devagarinho em casa para vocês. Vamos ver uma outra ali, ó. Na espécie humana há certas proteínas no sangue que permitem classificar as pessoas como pertencentes aos grupos. M é MM, né? N, que é NN. E as pessoas podem ser MN. Aí diz assim, ó. Se em determinada população em equilíbrio de água ibérica, que não existe essa população, né? É só um conceito para vestibular, a frequência de indivíduos M é 49%. Se é 49%, os indivíduos, então estou dando a frequência de fenótipos. Para achar o valor de P, eu vou extrair a raiz quadrada de 49. Vai dar P igual a 0,7. Logo, Q vai dar 0,3. Então eu terei N 9%. E MN eu terei 2PQ. 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42%. 9 e 42. Bom, vou ver mais uma. A 17. Em uma população em equilíbrio de área ibérica, a frequência do alelo B pequeno é
50%. Então, Q igual a 0,3, P igual a 0,7. O cálculo é o mesmo ali, né? Então, espera que sejam heterozigóticos. 0,7 vezes 0,3 vezes 2. 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42%. Deixa eu pegar mais uma aqui diferente, um pouquinho diferente. Ó. Essa aqui é muito fácil da pessoa se atrapalhar. Olha essa 20. Se é de 36% a frequência de indivíduos do grupo M, numa população em equilíbrio. Ah, não, essa aqui é agora. Frequência do gene M é a raiz de 36, que vai dar 0,6. Aqui eles podem tentar te enganar essa aqui, quer ver? Essa de Caxias aqui, ó, 25. Uma população em equilíbrio que hipoteticamente apresenta uma frequência de uma determinada doença recessiva 4%. Então tu pega assim, ó. Vamos pegar a letra A. A pequeno, 4%. Aí eu tenho a grande, a pequena e a grande. 4% significa que é 0,2 o quê? Logo o P, então isso aqui é o quê? Ó? O P vai ser 0,8. Aí ele pergunta, qual seria o número de indivíduos em 50 híbridos em 50 mil habitantes? Eu começo fazendo em 100 indivíduos. 2PQ. 2 vezes 8, 16 vezes 2, 32. Em cada 100 indivíduos, 32 seriam híbridos. Aquele de 50 mil pessoas. Então, se fossem 100 mil, seriam 32. São 50 mil, então vai ser 16 mil habitantes. Tá? Então, agora o ideal, pessoal, vejam, essa matéria aqui ela não é muito comum em vestibular, mas ela, de vez em quando, ela aparece. Na URGS, na PUC, na URGS é muito raro. Na URGS é mais frequente a linkage crossover. A URGS não cai muito linkage crossover, mas cai mais isso aqui. Então, dê uma olhadinha nas questões de Arnold e Berg e daí vocês me mandam as dúvidas ou me mandem um WhatsApp, eu quero que eu responda tal questão aí na aula, e daí na aula que vem eu faço sobrar uns 5, 10 minutinhos ou mais, se precisar, e resolvo essas questões dessa matéria aqui, tá, pessoal? Falamos na semana que vem, parece que a nossa pandemia ainda não chegou no auge, parece que esse nosso problema vai continuar, infelizmente, vai continuar por mais tempo. Então, se encham de coragem aí e vamos acreditar que, de fato, podemos solucionar isso aí. Tchau, tchau. Beijão pra vocês.